Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Muito bacana, já agradecendo a presença de todos. Deixa eu aguardar o Davis aqui me der o sinal que ele está me ouvindo e a gente já começa o nosso evento. Perfeito, Helder. Estou por aqui. Perfeito. Me ouve perfeitamente? Perfeito. Maravilha. Então vamos juntos. Bom, pessoal, uma ótima tarde a todos para a nossa comunidade Tech da Impacta, né? Uma das comunidades mais fortes, mais respeitadas no universo da tecnologia no Brasil e na América Latina. É uma honra. Hoje a gente recebe, conforme está na nossa apresentação, um dos maiores especialistas em proteção de dados do mundo, e vocês verão que é exatamente isso mesmo, nos deixa muito orgulhosos. Nosso querido Davis Alves, além de grande especialista, presidente da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, ele é um grande estudioso do tema, o que é importante a gente sempre trabalhar e sempre reforçar. É alguém que traz conhecimento empírico de mercado e muito conhecimento acadêmico. Ele é PhD, estudou nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, mas isso é uma titulação. Ele estuda sempre. Morou e estudou nos Estados Unidos, como eu falei, na Nova Zelândia, em outros lugares do mundo, é um cidadão global. E para quem o acompanha mais de perto nas redes sociais, eu sou um exemplo disso. Ele está sempre pelo Brasil inteiro palestrando, enfim, em grandes conferências, seja no mercado privado, seja em eventos ligados a conhecimento público. Então, é um prazer tê-lo aqui e, claro, a gente sempre diz, ele também é o coordenador dos cursos de DPO da Impacta. Então, ele é o nosso mentor para todos os temas relacionados à proteção de dados, que hoje são uma espécie de novo tesouro, uma nova mineração aí da economia global, né? Tudo que a gente pode imaginar no planeta de informação na internet, em alguma medida se transforma em dados, por isso a conversa é tão relevante, ou seja, é muito além da própria temática da LGPD, tá certo? Então, eu vou deixá-los na companhia do Davis. Ao final da fala dele, eu retorno para a gente bater um papinho aqui e eu trago todas as dúvidas que vocês colocarem aqui no chat. Conto com a participação. Já tivemos algumas perguntas que chegaram pelas redes sociais. Então, ao final da fala dele, a gente chega trocando ideia, em sintonia para responder tudo que vocês colocaram aqui para nós, tá certo? Davis, muito obrigado. Um grande abraço para você e até daqui a pouquinho. Ótima apresentação. Obrigado, Helder. Obrigado, Helder. Pessoal, primeiramente, uma boa tarde a todos nesse nosso bate-papo rápido aqui na Impacta Tecnologia, com esse tema, com essa live aqui, com esse tema tão importante, que é justamente a proteção de dados pessoais no período de quarentena, tá? Me trouxeram, eu quero bater um papo, não é aula, não vou passar slide nem nada, tem alguns temas aqui de muitas pessoas, como o Helder já falou, que nos enviaram perguntas, e daqui a pouco também vou aproveitar para vocês também deixarem aí, para vocês perguntarem para mim o que vocês necessitarem aí. Aproveitem esse momento. Então, né, pessoal, eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo, está um sol aqui, um sol gostoso, está um frio enorme, eu estou na minha sala, como a própria Impacta já colocamos aqui. Tem gente que prefere trabalhar em casa, eu, como tenho o meu baby pequeno, eu prefiro vir aqui para minha sala com todos os cuidados, tudo, mas nós estamos em época de quarentena. Eu acabei de me locomover de lá para cá, tenho aqui a minha máscara. E nessa época de quarentena, muitas pessoas estão em casa, o pessoal em casa, pela primeira vez, nós vimos a maioria dos acessos no que as empresas, antigamente elas só pensavam em acessar os servidores internamente da própria rede LAN. Pela primeira vez nós estamos vendo os acessos da WAN para LAN. Quem é técnico aqui está entendendo o que eu estou querendo dizer. Antes, as empresas acessavam, eu tinha computadores internos na mesma rede local, na mesma rede LAN, acessando internamente, utilizando uma rede de Fast Ethernet, 10/100, gigabit, 10/100/1000. Agora, pessoal, olha que interessante. Pela primeira vez, os acessos estão sendo feitos da WAN para LAN, acessando os servidores, utilizando o link válido de internet. Olha o que a quarentena já nos fez, nós impactarem, a nossa área aqui da tecnologia. Inclusive, as pessoas estão em casa, o que significa isso? Pessoas em casas, dados pessoais espalhados.
Antes, o dado pessoal estava dentro do computador lá da própria pessoa da empresa. Agora, imagina que a lista de clientes, a lista de fornecedores, a lista de funcionários, eles podem estar em vários lugares, podem estar na casa de todas as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Eu separei 3 pontos para trazer aqui para vocês como que essa quarentena impacta diretamente a proteção de dados. O primeiro ponto é justamente esse. Pessoal, será que vocês já devem ter acessado, inclusive, várias lives? Muita gente diz que o que o CIO não conseguiu fazer lá, o que o diretor de segurança, o que o gestor de TI, que já estudou ITIL, estudou COBIT, é pós-graduado, etc e tal, tudo que ele não conseguiu fazer lá, convencendo a alta administração da empresa a investir em tecnologia, um ser minúsculo conseguiu. Coronavírus. Conseguiu fazer isso. E aí provocar a transformação digital dentro da sua empresa. Eu tive diversas empresas aqui no Brasil que chegaram, até também fora, nessa época dos Estados Unidos, que chegaram para mim e falaram assim: Davis, sabe aquela proposta de atualização de toda a infra que vocês tinham mandado para mim, Davis? Sabe aquela proposta de atualizar o firewall, tudo? Davis, me manda isso quanto antes. E fora também que muitos profissionais de tecnologia, que esse é o segundo, eu estou entrando até no segundo ponto, quarentena está sendo para o pessoal que está em casa, pessoal que não está diretamente na sustentação. Agora o pessoal de TI, já trazendo o segundo ponto, quem você acha que está mantendo todos vocês em casa agora? Imagina o quanto de enxurrada de informação, o tráfego de informação que nós temos passando pelos servidores, pelos provedores agora da camada de acesso. Imagina isso, gente. Lembra lá o que você estudou na faculdade? Tem 3 tipos de servidores. Servidor de backbone, é aquele que entra a internet no Brasil, lá passando por cabos submarinos, entra a internet, depois entra para servidores de distribuição e depois entra para entra para provedores de acesso, que é a sua net, o seu Virtua, a internet que você tem aí na sua casa, a sua Vivo, são provedores de acesso. Imagina a taxa de tráfego que esses servidores estão tendo, que esses provedores estão tendo para poder entregar acesso na casa das pessoas. Não é à toa que você já deve ter percebido que tem horas, ainda mais se for em horário de pico, as pessoas estão em casa, começa a ficar lento. Ah, Davis, eu estava assistindo uma live, de uma hora para outra começou a ficar lento. Se bobear, até essa live mesmo que eu estou passando para vocês aqui. Vai que na sua casa começa a ficar robotizado, começa a ficar lento. Como que um provedor de acesso ele trabalha? Ele pega a taxa que ele tem, que compra do provedor de distribuição e começa a compartilhar. Na verdade, isso já veio lá atrás do ADSL. Lembra do ADSL? Quando a banda larga chegou no Brasil, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, era uma tecnologia chamada ADSL. Antes nós tínhamos lá 56K, lá 33600, a rede de escada, e aí passou a utilizar as tecnologias DSL, XDSL, Digital Subscriber Line, colocando modem, colocando tecnologia via linha digitalizando mesmo a informação, e aí veio o ADSL, onde o A significa assíncrono, download e upload não é igual. Como que funcionava isso? Ele chegava e ele distribuía lá com as pessoas que estavam mais acessando também, né? Download, upload não igual, todas as características da tecnologia ADSL. A mesma coisa acontece até hoje. Se tiver muita gente num bairro utilizando a mesma demanda, isso preocupa, isso pode deixar o uso da internet naquela região lenta. E trazendo para dados pessoais, o que me preocupa é: será que não o coronavírus, a quarentena, não pegou todo mundo de calça curta? Não, e começou, eu não lembro, acho que começou por volta do dia 20 de março, né, a quarentena. Eu estava trabalhando lá em Brasília, no dia 4, estava em reuniões com os senadores lá em Brasília, até recomendo depois vocês olharem lá no site da nppd.org, e também nas páginas da NPPD, no LinkedIn, nós conseguimos fazer os senadores se responsabilizar, que eles precisam se conversar, é necessário o nosso governo aqui brasileiro, o nosso Congresso Nacional, saber por que até agora a autoridade nacional ela não está ainda vigorando. E aí nós criamos lá, os senadores nos atenderem, criaram o requerimento 123 de 2020, onde eles iam se reunir no dia 26 de março para falar justamente
o porquê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar a aplicação aqui da LGPD no Brasil, por que ele ainda não está em vigor. E aí o senador, através desse requerimento, os senadores eles iam se reunir. Inclusive, quem quiser depois pega lá, eu estava lá, entrevistei o senador Isalci Lucas lá, e onde eles conversaram, justamente criaram esse requerimento. Chamando toda a população para conversar e para pressionar mesmo porque a autoridade ainda não foi criada. Mas aí começou a ter o coronavírus e todo mundo está parado em casa. Algumas votações em Brasília estão de modo digital. Mas o que me preocupa com esse coronavírus é justamente, será que os gestores de TI, será que as empresas, elas estavam preparadas para deixar de ter o acesso presencial, para deixar de ter o acesso físico e começar a proteger o acesso na casa das pessoas? Vamos falar mais agora? Vamos evoluir mais esse assunto? Vocês repararam que tem gente que está acessando o computador de casa para trabalhar? É o mesmo computador que a mãe acessa para usar receita de bolo. É o mesmo computador que o filho usa para jogar. E ó que eu tô falando, hein? Jogar. Ele pode estar fazendo outra coisa com o computador, né? Vocês já me entenderam o que eu quero dizer. Então, se é um computador que pode estar sendo lotado de vírus, pode ter uma série de coisas, um computador que está infestado de vírus, pode ter um keylogger, pode ter um trojan lá dentro. Agora, por conta de um decreto, chega e fala, todos vocês vão trabalhar de casa. Mesmo que o sistema da empresa está num data center, está rodando em cloud, na hora que eu for me autenticar lá no sistema, lá no Azure, no AWS, eu vou ter que colocar um usuário e senha. E o que garante que as pessoas estão colocando nesse exato momento, eles estão se logando em casa e não tem um keylogger capturando todas as senhas. E vamos ser mais catastrófico, o hacker está captando essas senhas, está capturando essas senhas lá através de um keylogger, utilizando um backdoor, mandando para um servidor lá do hacker, upando isso daí lá para um servidor do hacker. O que garante que o hacker não está com um monte de logins e senhas guardado? Porque agora, vamos falar de Brasil, agora não compensa. Se eu sou um hacker e eu te invadir, não compensa eu chegar para você agora e falar, ó, tô com seu usuário e senha, tô vendo todos os seus dados pessoais aqui no sistema, igual você também vê. Não compensa, sabe por quê? Espera, deixa a LGPD entrar no Brasil. Espera mais um pouquinho, agora em agosto ou em maio, vamos falar dos prazos daqui a pouco, mas ou em agosto ou em maio, que a LGPD vai entrar, uma vez eu tendo uma mente criminosa, é um exemplo, tá? Mas imagina que eu, sendo um cracker, sendo um black hat, tendo uma mente criminosa, uma vez que vai entrar uma lei e ela vai dar multa se a sua empresa tiver um dado pessoal vazado, o que eu posso fazer? Estelionato, chantagem, não é? Eu posso chegar para você e falar assim, olha, espera a lei entrar em vigor, eu vou deixar aqui todos os dados que eu coletei, porque, gente, vocês não acham, mas tem um monte de gente sendo invadidas, viu? Se preparem, tem um monte de gente, agora vários computadores, senhas sendo coletadas, falhas de segurança sendo expostas, diversas vulnerabilidades, diversos computadores também sendo invadidos agora, só que muita gente, muitos hackers estão guardando isso. E falando de Brasil, espera a LGPD entrar. Por quê? Imagina que deu agosto ou deu maio de 2021. A LGPD entrou. Lembra daquilo? Se caso qualquer um acessar os seus dados pessoais de modo não autorizado, isso é uma violação de dados. Isso é um incidente de dados pessoais. O que pode acontecer então? A LGPD entrou, aí chega o criminoso mesmo, o hacker, o cracker, agora eu dizendo, ligo para você e falo assim, olha, eu sou um cracker, não vou falar isso, né? Mas, ó, sabe, lembra há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, na época da quarentena, né? Então, eu roubei seus dados, eu tenho acesso a todos os dados pessoais dos seus clientes da sua empresa, tá? Tá aqui, ele te mandou um print para provar que tem. É claro que ele não vai ligar da casa dele, ele vai usar um laranja, ele vai mandar um e-mail. Aí ele vai falar assim para você, ó, tá aqui, ó. Tá aqui a lista de todos os clientes que eu já copiei da sua empresa. A LGPD já entrou em vigor agora. Se caso eu pegar e divulgar essa lista, vocês tomam uma multa da autoridade supervisora, vocês tomam uma multa que pode ser até da NPD, que vai até 50 milhões de reais. Então faz o seguinte, ou você me paga não sei quantos bitcoins aí na conta para evitar rastrear, me paga tantos bitcoins, senão eu vou denunciar você para a autoridade supervisora, lá para a NPD no Brasil. Pessoal, vocês acham que não vai ter uma coisa dessa? Uma coisa é o pessoal de segurança proteger os dados enquanto estavam na empresa. Na empresa, nós temos firewalls de última geração, não tem? Nós temos lá proxy, nós temos autenticação
um Active Director, que é o Domain Controller. Eu tenho uma série, tenho VLANs aplicados, mas vem cá, pensa comigo. Será que todas as medidas de segurança que você tinha na empresa, será que isso está sendo aplicado na casa das pessoas? Será que a autenticação do seu Active Directory está sendo aplicado na casa das pessoas ou as pessoas estão entrando lá no computador delas mesmo? Será que a sua empresa conseguiu ter tempo de fornecer um computador, um notebook para todos os funcionários levarem para casa? Deu um apagão agora, um monte de empresa que vivia de locação de computadores, de notebooks, acabou todo o estoque. Foi um monte de empresa falando, ó, quero alugar notebook, quero alugar porque eu vou ter funcionário meu trabalhando em home office. Não teve, a demanda não conseguiu, a oferta não conseguiu atender toda a demanda. E aí? Então tem um monte de gente, sim, usando o mesmo computador para acessar sistemas corporativos da empresa, usando o mesmo computador para responder e-mails da empresa, é o mesmo computador que o filho usa para utilizar pornografia, que outra pessoa usa para entrar num site de torrent e baixar um monte de programa. Se preparem. Nós estamos agora em pandemia de coronavírus. Calma, junto lá com outras, nós estamos numa crise sanitária, né? Crise de coronavírus, tirando essas outras crises também, crise política, crise social e por aí vai. Dizem também que está para entrar agora uma crise financeira também, porque muita gente em casa não está conseguindo se manter, pagar as contas, etc. Então se preparem, estamos numa crise financeira, crise política, crise também é sanitária por causa do coronavírus. Se preparem para a próxima pandemia que vai vir, para a próxima crise que vai vir. Uma crise de ataques cibernéticos. Se preparem para isso. Daqui mais ou menos uns 6 meses, 1 ano, vocês vão começar a ver as notícias nos jornais. Olha, tal empresa teve vazamento de dados, tal empresa teve seus dados invadidos, tal empresa teve seus dados roubados. Tudo por... Espera acabar essa quarentena. Tudo por causa também, favorecendo por causa dessa época de quarentena aqui agora. Onde as pessoas estão em casas e não estão com a mesma proteção, no mesmo nível de segurança que a empresa tem. Se preparem para isso. Não é à toa que já tem diversas pesquisas dizendo o seguinte, olha que legal isso, o Helder. Diversas pesquisas estão apontando que aumentaram-se a demanda por profissionais de segurança da informação. Precisaremos de muitos profissionais de segurança da informação, gente. Por quê? Para tratar de tudo isso, para tratar dessas vulnerabilidades, para proteger. Nesse exato momento, vocês mesmos que devem estar nos assistindo agora, muitos profissionais de tecnologia, Helder, falam para muitos alunos nossos também, até eu falo assim, Davis, eu não estou conseguindo ficar em casa não, porque para todo mundo poder trabalhar de home office, tem que ter gente lá no CPD para sustentar tudo isso. Quando os roteadores travarem, quando os servidores travarem, tem que ter alguém para meter o velho DDoS lá no desligar, ligar de novo, parar o serviço, subir de novo. Então, Helder, estamos caminhando para uma alta demanda de profissionais de segurança da informação, profissionais de tecnologia, Helder. Olha que interessante, gente. Oi? Muito interessante. Sim, sim. Sim, então, gente, não é à toa também, o Brasil, ele está, pessoal, na reta dos países que mais tem que investir em segurança da informação. Pega lá o Global Risk Report, que foi ano passado, você vai ver quais são os riscos cibernéticos. O Brasil está classificado como um país que pode ter ameaças cibernéticas diretamente, junto com os Estados Unidos, a cyberataques, ataques a sistemas industriais. Imagina como seria o impacto nessa quarentena aqui se atacassem o sistema que toma conta da represa de Itaipu. Imagina, não tem lá a nossa represa, a gente não tem lá em Foz do Iguaçu a represa de Itaipu. Imagina que um hacker, ele apenas chega e manda, ele pode entrar no sistema de Itaipu e dar um enter, e apenas um enter manda abrir todas as comportas da represa de Itaipu. Imagina o que poderia acontecer, o estrago. O tanto de água que tem, que é uma das maiores represas do mundo, o tanto de água que tem, aquilo poderia descer, entrar em todo o Rio Paraná e alagar a cidade de Buenos Aires. Imagina isso. Simplesmente se um hacker chegar, entrar no sistema de Itaipu e mandar dar um enter e mandar abrir lá as comportas da represa. Então, são necessários sim profissionais de tecnologia, profissionais para estarem em casa, para poder dar todo esse suporte. Pessoas em casa, é necessário sim pessoas do outro lado para ligar os roteadores. E se a sua internet parar?
legal, né? Você está de máscara, nós podemos sair aqui de máscara. E se a sua internet parar, você acha que o pessoal da NET, da Claro, está parado? Os técnicos de campo? O pessoal está subindo ainda em poste, mexendo em antena, utilizando máscara. Nunca se precisou tanto de telecomunicações que nem agora no Brasil. E vocês sabem que a nossa internet do Brasil não é uma das melhores do mundo, tá? E por fim, um terceiro ponto que eu quero trazer aqui, já para poder abrir para as perguntas, é um assunto muito polêmico que muita gente me perguntou. Os governos, nessa época de quarentena, estão monitorando as pessoas para garantir a quarentena? Será que é possível isso, gente, os governos monitorarem? Primeiro, e aí teve uma série de pessoas que falaram assim, ah, não, eu não autorizo lá a operadora de telefonia passar os meus dados para o governo, etc. Será que isso pode? Será que isso não pode? Primeiro, a LGPD não está em vigor ainda, gente. A nossa LGPD não está em vigor. Então, não quer dizer que você não deu o consentimento, tá? Não quer dizer que você não deu o consentimento que a operadora de telefonia, no caso, a sua operadora de celular, Claro, NET, TIM, a sua operadora, ela não pode divulgar lá os seus dados lá para o governo. Para começar, falando aqui do cenário que teve em São Paulo, aqui em São Paulo, o que o Dória tinha proposto de parceria, não sei nem se evoluiu ainda isso, mas o que o Dória tinha posto de parceria com as operadoras era que as operadoras iam apenas notificar o quê? Qual região que está tendo aglomeração e não iria identificar o indivíduo. Dentro da LGPD, nós chamamos isso de anonimização. Gravem esse nome, anonimização. Na anonimização é quando eu consigo saber características de uma certa população, mas eu não consigo identificar quem é o indivíduo. Eu não consigo saber que é o Hugo, que é o Helder, que é o Davis, que é o José, que é o Antônio. Então, o que estava sendo proposto era isso. A anonimização. E quando se anonimiza um dado pessoal, ele deixa de ser dado pessoal. A LGPD apenas protege dados de quem pode ser identificado, dados pessoais. Para um dado ser pessoal, nós temos que identificar o sujeito. Então, nessa época de quarentena, se os governos quiserem utilizar dados das operadoras de telefonia, se não for possível identificar que é você que está andando lá no mapa com o seu celularzinho, saindo do ponto A e chegando até o ponto B, se não for possível identificar você, fique tranquilo, LGPD não vai falar nada. A operadora de telefonia poderia passar isso para o governo? Poderia, sem precisar do seu consentimento, porque não está identificando você. Agora, se caso a operadora for falar para os governos, é o José, é a Maria, é o João que está andando e está indo lá do ponto A para o ponto B. Aí poderia estar debaixo da LGPD? Poderia. Só que lembrem, gente, que o consentimento não é a única base legal. Lá na LGPD existem outras bases legais, que são outras hipóteses para definir o tratamento de dados pessoais. Nós estamos agora em uma época de calamidade pública. O governo federal decretou calamidade pública, e não é só aqui também em Bolsonaro, diversos outros países também estão em época de calamidade e diversas coisas. Então, lá na LGPD tem uma outra base legal que fala o seguinte: cumprimento de uma obrigação legal, tá? E também iniciativas públicas. Se caso, mesmo se não for o consentimento, imagina que a operadora de telefonia, ela não pediu o seu consentimento. Mas existe uma política pública maior, é por uma força maior. O que pode acontecer? Pode acontecer sim, da operadora chegar para o governo chegar para as operadoras e falar: eu quero nesse exato momento que vocês passam para mim quem é que está se movimentando. A operadora pode falar para o governo: não, mas nós não pegamos o consentimento do pessoal, dos titulares lá, dos donos dos celulares. Não, a operadora não pode falar isso, porque, gente, é uma força maior, é um estado de calamidade. Uma das outras bases legais também é a proteção à vida. Se caso a operadora ela pode falar assim: nós vamos sim oferecer os seus dados, porque isso envolve uma proteção à vida, uma segurança coletiva. Então, não é necessário do consentimento. Foi até interessante isso, teve muita gente que falou assim, que chegou até nas redes sociais e falou: não, eu não autorizo, eu não... E o pior ainda, vamos até fazer uma brincadeira aqui, Helder, teve gente que falou assim nas redes sociais: eu não autorizo
divulgar o meu número e o meu nome, que a operadora divulgue o meu nome e o meu número. Não autorizo que seja divulgado o meu número 551199. E eu, Davis Souza Alves, não autorizo que divulguem o meu nome completo para o governo. Olha, Perfeito. o que adiantou? Exato. Então a Exatamente. própria pessoa já chegou e já se divulgou sozinha na internet. Mas saiba, gente, que pelo momento atual que nós temos, o consentimento não é apenas uma das bases, tá bom? Então é possível sim, só que é óbvio que isso gera uma margem para discussão muito grande. Não é à toa que no STF, no Supremo Tribunal Federal, tem diversas discussões jurídicas a esse respeito. Mesmo que exista uma brecha na LGPD para poder o governo exigir das operadoras isso, mesmo sem o consentimento, mesmo sem isso não esteja no estatuto, no contrato que a operadora fez com os titulares, existe uma outra brecha legal? Existe, mas querendo ou não, invade a privacidade? Invade. Invade a liberdade da pessoa? Invade. E aí nós já temos uma outra força que lá na nossa Constituição brasileira, todo brasileiro tem direito já à sua individualidade. Isso, antes mesmo da LGPD, já está respaldado na nossa Constituição Federal, também é um dos diretrizes lá das Nações Unidas. Já existem outras, por isso que, então, é ainda discutível isso. Mas, à luz da proteção de dados, à luz da LGPD, é possível fazer isso sim, é possível que o governo peça esses dados e abra isso de modo para forneça isso lá para o governo, pensando em justificado como proteger a calamidade pública, proteger a saúde pública em um estágio de calamidade pública, tá bom? Eu acho, Helder, uma vez que o que eu queria agora nessa live, eu trouxe esses 3 pontos, o que eu queria nessa época de proteção de dados pessoais em período de quarentena, era justamente trazer esses 3 pontos para vocês, gente. Muitas pessoas em casa estão levando os dados pessoais para casa das pessoas e isso está aumentando o risco de ataque cibernético. Os hackers não vão mais invadir a empresa. É mais fácil invadir a sua casa, que está totalmente desprotegido, e eu roubo dados pessoais. Se preparem para diversos ataques, diversos divulgação de ataques futuramente. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, para as pessoas estarem em casa, em época de quarentena, é necessário, sim, profissionais de tecnologia trabalhando no CPDs, tudo. E aí, consequentemente, o nosso Brasil, o mundo, precisará de mais profissionais de redes, de segurança e também de DPOs. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto, que sim, o governo ele pode monitorar à luz da LGPD, que a LGPD ela nos protege, ela permite essa abertura. Então, Helder, esses 3 pontos que eu queria trazer aqui na live, eu acho que a gente já pode começar a abrir para as perguntas. O que você acha, Helder? Perfeito. Excelente. Vamos sim. Vamos começar. Foi maravilhoso. Uma aula mesmo. Muito obrigado. Viu? E as perguntas são tão legais quanto o conteúdo que você nos trouxe, Davis. Sensacional. Vamos começar o bate-papo, então, já agradecendo a participação de todos e reforçando. Vamos atualizar as perguntas aqui no nosso chat para a gente tirar dúvidas e expandir a ciência e o conhecimento sobre esse tema que é tão importante. Vamos lá. Deixa eu trazer a primeira pergunta que chegou para nós, que é a curadoria da nossa querida companheira que faz um trabalho espetacular de redes sociais, a coordenadora desse tema de digital e social lá da Impacta, que é a Bianca Costa, e ela trouxe aqui essa primeira pergunta para nós, tá? A vigilância da Lei Geral de Proteção de Dados, Davis, a LGPD, que atualmente está programada para agosto desse ano, ela deve mesmo ser adiada para janeiro de 2021? E aí o nosso aluno aqui complementa. O que muda com a alteração do calendário para a implementação da LGPD? Boa pergunta. Bom, primeiro, esquece, não é mais janeiro de 2021. Janeiro de 2021 Ótimo. Era a proposta que nós tínhamos no PL 1179. O PL 1179 é um projeto de lei, ele nasceu no Senado, ele estava com essa proposta de ser para janeiro de 2020, ele estava com proposta de ser prorrogado mesmo, uma vez que nós tínhamos nós temos aqui agora o coronavírus, primeira coisa, era para a lei entrar em vigor agora em agosto. E aí teve o PL 1179 que estava prorrogando para o próximo ano.
ele foi aprovado no Senado com essa configuração, sendo aprovado, entrando em vigor a LGPD para o próximo ano, só que na hora que ele foi passar para a Câmara dos Deputados, e lembrando, gente, no Brasil, para uma lei ser aprovada, tá? Seguindo um trâmite normal, é necessário que os deputados, os senadores, eles criem algo chamado projeto de lei. Para algo ser aprovado, tem que passar pela Câmara dos Deputados Federais, tá? E depois pelos senadores, que é o prédio do Senado Federal. Lá em Brasília, prato para cima e prato para baixo. Prato para cima, deputados, prato para baixo, Senado Federal. Então, para um projeto de lei ser aprovado, um PL para ser mesmo lei, é necessário passar pela aprovação dessas duas casas, do Senado Federal e dos deputados. O PL 1179, que estava colocando para janeiro, tinha sido aprovado nos senadores. Na hora que chegou nos deputados, os deputados falaram, olha, tira esse prazo de janeiro, por quê? Porque já uma outra, nós precisamos da LGPD agora, inclusive, nós precisamos que a LGPD entre em vigor agora, em agosto. Voltou, então, o prazo inicial. Então, nós temos dois números. Se alguém perguntar para vocês, pessoal, quando que a LGPD vai entrar em vigor? Qual que é a resposta que vocês têm que dar agora? E eu até vou deixar datado aqui, hoje é dia 26 de maio, tá bom? Se alguém perguntar para vocês, quando que a LGPD entra em vigor? Resposta, maio de 2021. Por quê? Porque o presidente da República, ele criou uma medida provisória, tá? E lá dentro, lá no último artigo, colocou que na medida provisória, a LGPD entra em vigor em maio de 2021. Então, a medida provisória, ela tem uma força ela tem um peso de lei naquele momento, ela entra naquele momento, diferente de um projeto de lei. Um projeto de lei, ele tem que entrar sendo aprovado nas duas casas. Uma medida provisória é um ato que o próprio presidente da República assina e ele tem validade naquele momento. Porém, ele tem que ser votado lá pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Se ele não for aprovado pelas duas casas, que as duas casas compõem o nosso Congresso Nacional, se eles não forem, se a medida provisória não for aprovada, ela perde o valor. Ou seja, nós não esgotamos, qual que é o prazo que uma medida provisória tem para ser votada? 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60, tá bom? 120 dias no total. Pode acontecer uma coisa muito interessante. Ou seja, nós estamos ainda nesse prazo, mas pode acontecer da medida provisória não ser aprovada e aí voltaria a entrada em vigor da LGPD agora em agosto de 2020. Pode acontecer uma coisa muito também legal, olha só. Vai que os 120 dias já deu em agosto, ou melhor, ainda não venceu os 120 dias lá em agosto. Então, fica vigorando ainda, fica válido a entrada para maio de 2021. Só que imagina que no final de agosto, o Congresso Nacional não aprovou a medida provisória. O que pode acontecer? Aí em setembro, nós termos sim a entrada da LGPD, porque já passou agosto. Pela lei, a LGPD entra em vigor quando? Em agosto de 2020, daqui a pouco. Só que por essa medida provisória entra só em maio de 2021. Então, quando alguém perguntar para vocês, quando que a LGPD entra? Numa explicação bem básica, simples. Se a medida provisória não for aprovada, a medida provisória ela entra agora em agosto. Se ela for aprovada, ela entra em maio de 2021. E aí, respondendo a última pergunta, Davis, é importante ou não? Você acha que é válido esse prazo? Pessoal, vocês repararam que praticamente esse primeiro semestre de 2021, né, impactou todo mundo. Olha, prorrogar por 6 meses, tudo, até que não impactaria tanto. Só que, gente, tem coisa para... Eu acho que as empresas não deveriam se preocupar agora se vai ser prorrogado ou não. Tem muita lição de casa para fazer. São as 3 premissas. Dica que eu dou para vocês, pessoal. 3 premissas antes de se preocupar com a entrada da LGPD. Antes de você se preocupar com a LGPD, primeira coisa, uma empresa, na hora que ela está se adequando com a LGPD, número 1, se preocupe com a gestão de processos, mapeamento de processos. Você já tem tudo mapeado na sua empresa? Todos os processos já estão mapeados? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você já tem o básico de segurança da informação?
São 114 controles que a ISO 27002 tem de segurança da informação. Você já tem pelo menos parte desses controles dentro da sua empresa? Como você quer se preocupar em proteger dados pessoais se a sua empresa não tem nenhum antivírus pago ainda, gente? Como você quer se preocupar com a LGPD se a sua empresa não investiu nem num bom firewall, num bom roteador, não tem nenhuma política de troca de senha, não tem um domain controller? Você não tem o básico de segurança, esquece, você quer proteger dados. Não existe privacidade sem segurança da informação. A privacidade, ela está incluída dentro da segurança, gente. Então, tem muita lição de casa, e agora eu já devolvo a palavra, Helder. Tem muita lição de casa que as pessoas devem fazer antes de se preocupar com a entrada da LGPD, tá bom? Fica a dica. Perfeito. Completíssima resposta. Você já atravessou aqui pelo percurso as 3 primeiras questões, estão extremamente bem respondidas. Vou avançar aqui. Muito legal. Olha, uma outra questão interessante. Se a LGPD já estivesse sido aprovada, quais seriam as vantagens neste momento de pandemia para o país? Me parece interessante a pergunta. Como que é? Se a LGPD... Isso, se a LGPD ela já estivesse aprovada, implementada, né, é o que o aluno quis dizer, quais seriam vantagens neste momento de pandemia para o país? Bom, em primeiro lugar, se nós já tivéssemos... Bom, para começar, você quer saber disso? Vocês querem saber disso daí? É só olhar para a Europa, tá bom? É só olhar para a Europa. Em primeiro lugar, em época de quarentena na Europa, os hospitais, não é porque está em quarentena que os hospitais podem fazer o que quiser com os dados pessoais. Não. O que nós ganharíamos? Primeiro, nós teríamos um maior... E aí já fazendo uma outra previsão aqui. Vocês não sabem quantas pessoas têm... Esses dias eu fui comprar, gente, na farmácia, a vitamina C. Acabou. Acabou a vitamina C. Acabaram diversos remédios. Vocês não sabem quantas pessoas estão indo para as farmácias, estão indo para os hospitais. O que me garante que a farmácia não pode pegar aquele banco de... A farmácia sabe todo mundo que comprou os remédios. O que garante? Imagina que eu tenho uma farmácia pequena. Aí chega um plano de saúde e fala assim para mim, ô Davis, me dá a lista de todo mundo que comprou. Porque uma farmácia pede, não pede o CPF na nota lá, que fica armazenado naquele equipamento que é um SAT, etc. Então, o que me garante que a farmácia não vai receber um bom dinheiro de um plano de saúde, de uma fabricante, da indústria farmacêutica mesmo, que vai criar um novo fármaco, uma nova droga, e não vai vender os meus dados para alguém. Não tem LGPD ainda, então nada impediria disso. Lá na Europa, diferente. Na Europa, o chicote já está estralando mais. Se não, Helder, até se não tiver dúvida, se não tiver mais, daqui a pouco, se não tiver mais perguntas, eu vou complementar. Eu posso mostrar um gráfico, que já está até aqui na minha tela, mas eu posso mostrar depois um gráfico, Helder, sobre como que estão sendo, nessa época de quarentena, como que está sendo os 2 anos de GDPR lá na Europa. Posso até implementar para enriquecer mais essa nossa live, tá? Fantástico, claro. Mas, gente, dá uma olhada nisso que eu tô falando para vocês. O que garante isso, hein? Então, uma vez a LGPD entrando em vigor, o que mudaria? Mudaria que os hospitais não poderiam fazer o que quiser com os dados, mudaria também que o governo também não poderia fazer o que quiser com os dados pessoais, mudaria uma série de coisas e impactaria, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas impactaria até também numa coisa que nós teríamos no final desse ano agora, nas eleições. Quem quiser saber mais sobre isso, a manipulação de dados pessoais em época de eleições, assiste um documentário muito legal que tem no Netflix chamado Privacidade Hackeada. Fala do que aconteceu por trás dos bastidores, o escândalo lá da Cambridge Analytics, tá bom? Que ajudou lá a campanha lá do presidente Donald Trump, utilizando dados de Facebook, etc. Fica a dica para vocês, assistam lá o documentário Privacidade Hackeada. Vocês vão saber como que dados pessoais pode manipular uma população, manipular todo um país, se nós não tivermos um bom controle dos dados pessoais. Respondido, Helder. Ótimo, excelente. Antes da gente passar aqui já para as perguntas ao vivo, muito legal que já estão chegando, ótimas questões. A última das redes sociais... Davis, você já até começou a respondê-la quando você estava falando da questão do antivírus, mas vale passar aqui na íntegra.
A pergunta é o seguinte: muitas pequenas empresas, pequenas e médias empresas, ainda não estão preparadas para a implementação da LGPD no país. Você poderia dar uma dica específica para esse núcleo que hoje é o maior, né, do mercado brasileiro? O Brasil é um país de realidade de pequenas e médias empresas, muitos MEIs, empreendedores individuais, etc. Boa, posso sim. Olha, eu te dou uma recomendação. Sim, existem. Quando a gente vai fazer um projeto de consultoria numa empresa, existem 44 documentos que nós vamos adequar, nós colocamos dentro de uma empresa para deixar essa empresa pronta para a LGPD, tá bom? São 44 documentos. Desses 44 documentos, se for uma pequena e média empresa, lembrando que, o Helder, quase metade das empresas no Brasil são compostas de pequenas e médias empresas. A gente não pode ignorar, não. Muitas empresas, pessoal, são de pequeno e médio porte. E essas empresas, elas estarão debaixo da LGPD? Com certeza. E aí uma pequena empresa tem que respeitar, tem que ter os 44 documentos que é recomendável para adequação? Não, não precisa. Gente, eu posso separar aqui agora, então, 6 documentos principais, que é importantíssimo todas as pequenas e médias empresas. Já vou dar esse bônus aí para todo mundo, então, Helder. Já é um pedacinho de consultoria, meu querido. Olha só. Muito bom. Pessoal, anotem quais são os principais documentos que uma empresa tem que ter nessa época de adequação. Eu vou falar agora 6 a 7 documentos que toda empresa tem que ter em época de adequação. Número 1, política de privacidade, anotem aí. Política de privacidade é o principal documento, já criou a sua? O que é a política de privacidade? É o documento que você vai colocar no seu site, você vai falar para os seus clientes que a nossa empresa, nós nos preocupamos com a privacidade. Vocês, clientes, podem trazer os dados conosco, nós vamos proteger. Nós não vamos comercializar os seus dados pessoais com ninguém, sem a sua autorização. Então, essa é a política de privacidade. Segundo documento, política de proteção de dados. Enquanto a política de privacidade ela é um documento externo, onde nós divulgamos para o cliente, a política de proteção de dados é um documento interno, onde eu falo para os meus funcionários, olha, gente, dados pessoais sensíveis devem estar armazenados naquele servidor. Vocês não podem comercializar os dados, então é um documento que os funcionários, são coisas técnicas, coisas de segurança, numa linguagem mais técnica, eu coloco na minha política de proteção de dados. E a política de proteção de dados é um documento interno, eu não divulgo. Já a política de privacidade, essa sim é um documento externo, eu divulgo e falo numa linguagem do cliente. A política de proteção de dados, eu faço todos os meus funcionários assinarem. A política de privacidade, eu faço os clientes terem ciência disso. Então, esses são os 2 principais documentos. Política de privacidade, número 1. Número 2, política de proteção de dados. Número 3, código de conduta. O que é um código de conduta? Onde envolvem coisas comportamentais. Na hora que eu vejo na minha empresa um funcionário, um colega meu de trabalho, falando ao celular, vai que ele pode passar algum dado pessoal. Então, de acordo com a minha ética, também é chamado de código de ética, o que eu faço? Eu me afasto. Se eu vejo que a pessoa está entrando num site e ela vai digitar o login e senha dela, por boa fé, me cabe me afastar na frente daquela pessoa para evitar ver o que aquela pessoa está digitando lá, porque vai que aquilo é um dado pessoal. Então, o terceiro documento é um código de conduta, envolvem aspectos comportamentais. Quarto documento é DPIA, que a gente utiliza esse termo em inglês, que é o relatório, aqui na nossa LGPD está traduzido como relatório de impacto sobre a proteção de dados. Lá na Europa é chamado DPIA, que é o DPIA, Data Protection Impact Assessment, tá? Que é uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Esse é um documento que nós vamos fazer uma análise de risco para dados pessoais. Antes de eu trazer um dado pessoal para dentro da empresa, eu tenho que verificar qual que é o nível de criticidade daquele dado. E aonde que eu faço isso? Através desse documento, que é uma chamada análise de risco para dados pessoais. Comumente nós chamamos de DPIA. Então esse é o quarto documento. Quinto documento, formulário de notificação de violação para a autoridade supervisora,
caso tenha uma vulnerabilidade, caso nós tenhamos uma invasão, nós temos que deixar um formulário para nós divulgarmos para a autoridade supervisora que nós fomos invadidos, isso é uma obrigação da LGPD. E um sexto documento é o formulário de notificação para o titular. A LGPD também fala que nós temos que avisar os titulares quando houver um vazamento de dados nosso aqui da empresa. Então, recapitulando, número 1, formulário de política de privacidade. Número 2, política de proteção de dados. Número 3, código de conduta. Número 4, análise de risco para dados pessoais. Número 5, formulário de notificação de violação para a autoridade supervisora. E número 6, formulário de notificação de violação para o titular. Pequenas e médias empresas criam pelo menos esses 3 documentos. Fica a dica, Helder. Fantástico, excelente. Muito obrigado. Vou passar aqui uma próxima pergunta bem interessante também, Davis, que é aqui do nosso querido José Franco. Ele pergunta o seguinte: professor Davis, o que você pode comentar sobre novidades na formação acadêmica do DPO? Aí ele coloca aqui, /encarregado. Boa, vamos lá, José Franco. Novidades na formação acadêmica. Em primeiro lugar, é importante que os dois ouçam falar durante a faculdade sobre LGPD. E quando a gente fala os dois, tanto profissional de segurança, como também advogados, pessoal que mexe com processos. Será que já tem alguma disciplina, eu mesmo como acadêmico, né? Até o Helder me apresentou, eu sou professor em diversas universidades aqui no Brasil, tanto no Brasil também, como eu também dou aula em universidades para mestrado, em programas de mestrado e programas de doutorado nos Estados Unidos, tá? Sou professor na Florida Christian University, em Orlando, na Flórida. É necessário que as faculdades coloquem dentro da disciplina de segurança, ou até melhor, criem uma disciplina só sobre privacidade de dados. Pensem, não estou falando de pós-graduação, estou falando na formação acadêmica. Pensem comigo agora, vocês que estão fazendo, vocês que estão cursando direito, vocês que estão cursando tecnologia, segurança da informação, alguma matéria já falaram para vocês de LGPD, mas falar de verdade, pega a LGPD, mostra lá os 65 artigos, mostra os capítulos, alguém já falou para vocês sobre isso? Então, é necessário na formação acadêmica, não estou dizendo que já é para formar uma pessoa como DPO, não, mas nós precisamos trabalhar primeiro na conscientização, porque a LGPD ela só vai entrar em vigor, ela só vai ser uma lei mesmo bem aplicável quando todos estiverem sendo conscientes a respeito desse tema. Vamos falar a verdade, vocês acham que diversos advogados sabem sobre a LGPD? Tem um monte de advogado que está mais perdido que não sei o quê. Tem um monte de profissional de TI que não sabe nada de LGPD. Eu até converso, o Bruno, às vezes eu também até converso com a equipe o Helder, até eu converso às vezes com a equipe de segurança da informação, nossa equipe de programadores também. Diversos programadores eu tenho contato, na verdade, com diversos programadores na reunião que às vezes nós fazemos, eles falam para mim, Davis, eu tô perdido, Davis, eu sou profissional de tecnologia, sou profissional de segurança, eu tô perdido. Outros profissionais já sabem bem como que está o andamento da carruagem, outros profissionais já sabem, tá? Diversos profissionais da área de tecnologia, programadores, já sabem. Então, programadores, e eu conversando até esses dias eu estava conversando com um programador, até o Bruno Barbosa, até ele veio falar para mim também, sobre, Davis, o que a LGPD vai impactar justamente programadores, Davis, na hora que nós estamos criando as aplicações, na hora que nós vamos criar o front-end para um titular. Eu falo, opa, Bruno, isso vai impactar aqui, aqui, ali. Antes, você podia coletar um formulário com diversas coisas, Bruno. A partir de agora, você vai ter que não pode criar um formulário pedindo diversos tipos de dados pessoais. Se o titular quiser apagar, o que é o direito de esquecimento, nós podemos sim apagar. A empresa tem que apagar isso e você tem que dar um jeito de ir no banco de dados rastrear onde estão os bancos de dados pessoais e poder fazer essa exclusão, porque isso está respaldado na LGPD. Eu falo isso aí, o programador que veio perguntar isso para mim lá, o Bruno Barbosa, ele falou assim para mim, Davis, então, mas tem um monte de programador que não sabe ainda como fazer isso, Davis, não sabe como chegar dentro do ambiente e apagar os dados, como que vai acontecer a parte do backup. Tá aí, o Helder, um problema, um calcanhar de Aquiles que nós temos, gente, na área de tecnologia, backups, hein? Como que nós vamos gerenciar os backups? Muito legal.
É um problema muito grande isso, tá bom? Então, fica a dica aí respondendo o que o José Franco falou. É necessário que advogados, é necessário que profissionais de tecnologia, e o José Franco falou, é necessário que os profissionais de advogados, todo mundo que vai ser impactado, ouçam de LGPD desde a época da faculdade, tá bom? E para isso nós precisamos da contribuição do MEC. É necessário que o MEC coloque lá nas diretrizes curriculares que advogados e profissionais de segurança devem aprender sobre LGPD. Se preparem que essa é uma bandeira muito forte que nós vamos levantar. É necessário também que isso seja obrigatório, que as faculdades falam sobre LGPD. Senão nós corremos o risco da LGPD entrar e ser esquecida. Próximo, Helder. Fantástico. Muito legal. Olha que pergunta bacana, Davis. O William Teles, ele fala o seguinte: Olá, professor Davis, não perco um webinar seu que é realizado. Meus parabéns, um admirador, um seguidor orgânico do seu trabalho, bem bacana. Ele coloca o seguinte: em uma das webinars que eu assisti, sua com a doutora Patrícia Peck Pinheiro, né, quando ela apresentou o método 10 vezes 10 igual a 100, aí ela coloca aqui as 100 empresas que estão na mira da LGPD no Brasil, muito interessante, faz aqui esse ponto de vista. Aí ele pergunta, o que o país deve fazer quanto às punições? Será que o Brasil deve ser um pouco mais, abre aspas, agressivo, enérgico com relação ao tema, para só assim a sociedade, de um modo geral, entender a importância da proteção de dados? Pergunta para ti. Muito boa, Helder. E aproveitar e responder essa pergunta já com isso daqui, pessoal. Já vou compartilhar aqui minha tela. Olha só o que eu vou fazer para vocês, pessoal. Quem fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Claro. É o seu admirador aqui, seguidor do seu trabalho, aluno da Impacta, é o William Teles. Ótimo. Grande abraço para você, William Teles. Que bom. Depois me manda uma mensagem lá, vamos bater um papo, meu querido. Que bom que você tem acompanhado aí o que a gente tem divulgado no Brasil. Ô, William, olha o que eu estou compartilhando aqui com vocês agora. Isso aqui saiu ontem na ANPPD, William. Ontem, pessoal, dia 25 de maio, fizemos 2 anos de LGPD. Comemoramos o aniversário. Olha como que nós... LGPD não, GDPR, a Lei Europeia de Proteção de Dados. Olha como que aconteceu, gente. Nós temos 237 multas, tá bom? Foram aplicadas nesses 2 anos de GDPR, que foram publicadas, totalizando 467 milhões de euros. Olha quanta coisa. A maior multa foi de 204 milhões de euros. Pessoal, isso aqui é muito dinheiro, hein, gente? Muito dinheiro. 204 milhões, quase 1 bilhão de reais. 204 milhões de euros. E a menor multa foi de 118. Então, olha só, para quem fala que, não, o LGPD só vai vir para multar empresas grandes. Mentira. Olha aqui, ó. Lá na Europa, estão sendo multadas empresas pequenas, R$118, uma multa de R$400. Tá? Multaram na Europa uma cafeteria que tinha deixado a câmera, ao invés de apontar para a entrada da cafeteria, isso foi na Espanha, essa câmera estava apontada para a rua, estava filmando todo mundo que passava na rua. Olha só, se vocês que estão me ouvindo aqui mexem com câmera, sistema de câmeras, se preparem para isso, viu, gente? Para câmeras, dá multa também. Então, a multa menor foi de 118 euros. Quais foram os motivos das multas? Olha que interessante. A maioria das multas foram por falhas em base jurídica. 104 foram por falhas em bases jurídicas. De repente, um advogado que... Olha a importância dos advogados estudarem LGPD. Olha a importância, gente. A maioria das multas na Europa, das 237, 104 foi por falha de base jurídica. Alguma coisa que não estava bem estipulada no contrato, ou a empresa fez alguma coisa fora do contrato, fora do GDPR lá. Número 2, falhas de segurança da informação, 63 também. 63 multas foram em 2 anos só porque a empresa não tinha uma ou mais medidas de segurança. E aí, óbvio que tem outra, por isso que aqui tomando aqui não dá as 200, porque existem outros motivos que não são da área de jurídica e da área de segurança. Mas a maioria das multas na Europa foram por falhas da área jurídica e por falha de segurança. Os países que mais multaram nesses 2 anos, aqui, ó, em primeiro, países com multas mais altas, o Reino Unido. Cuidado, vocês que estão nos assistindo, se vocês trabalham numa multinacional e vocês lidam com dados de ingleses, do pessoal lá da Inglaterra, tudo, aqui, ó, Reino Unido é o país que está dando multas mais altas lá na Europa. Depois França,
Depois a Itália. O Reino Unido, a autoridade supervisora do Reino Unido chama-se ICO. Na França é o CNIL, na Itália é o Garante. Então, essas autoridades supervisoras, elas estão dando multas muito altas. Agora, quais são os países que mais estão multando, estão mais ativos no GDPR? Em primeiro lugar, Espanha. Olha só, das 237 multas, 80 foram só da Espanha. Romênia, 27, Alemanha, 25. E os segmentos mais multados, até também quem perguntou da Patrícia Peck, que eu conversei com ela lá, nós acreditamos sim, gente, que vai ter o quê? 10 serão os 10 maiores empresas dos 10 principais segmentos no Brasil. E aqui para o Brasil eu já trago bancos, já trago operadora de telefonias, já trago hospitais também, diversos segmentos, os 10 maiores segmentos e as 10 maiores empresas. Você pode pegar depois relatórios aí do PIB do Brasil, tudo isso aí está publicado, inclusive, você vai ver quais são as 10 maiores empresas do Brasil. Essas empresas se preparem para uma entrada forte aí da LGPD, tá? Lá na Europa, olha só, a maioria das multas, as 10 multas principais, entre as 10 maiores multas da Europa, teve empresas da área da aviação, empresas de hotéis, de hotelaria, do setor de serviços, operadores de telefonia também, buscadores e órgãos públicos. Então, nós temos, inclusive esse órgão público foi da Áustria, né? Foi da Áustria. Foi uma empresa, foi os Correios, o Post Agency lá da Áustria. Eles foram multados que eles fizeram coisas erradas lá com os dados pessoais dos austríacos. Então, aqui nós temos os principais segmentos. É super legal isso, o Helder, que é uma notícia bem atual, tá? Aqui tá a fonte de GDPR Enforcement Tracker. Isso aqui é uma notícia bem atual que nessa nossa live aqui da Impacta estamos atualizando vocês como que está lá os 2 anos de GDPR. E apenas mais uma vírgula, pessoal, olha que interessante. Olhem o que eu vou falar agora. Davis, e aqui no Brasil, será que vai ser assim também? Será que vai pegar bastante multa? Vai ter muita multa? Quais são os países de língua latina na Europa? Não é? Espanha, Itália, Romênia. Olha aqui, ó. Espanha está aqui no topo. Romênia está aqui no topo. Itália também apareceu aqui. Sabe o que significa isso, gente? A cultura desses países de língua latina, da Espanha, da Romênia, da Itália, muito se assemelha à cultura aqui da América Latina. Então, de repente, são países que não se preocuparam tanto, não tem tanto em sua cultura proteção de dados. Aí fica aqui um ponto de provocação mesmo. Será que aqui no Brasil, se esses números... E olha que a Europa já tinha lei de proteção de dados. Lá, nós tínhamos lá na Europa a Diretiva 9546, antes da entrada do GDPR. Será que, se na Espanha foram 80 multas, se prepare aí, se não tiver, óbvio, se não tiver uma intervenção política por trás disso, da LGPD, se deixar mesmo a LGPD entrando e fazendo o trabalho dela, a NPD fazendo o trabalho dela, sem nenhuma intervenção política por trás disso, se preparem para nós termos 3 vezes mais o tanto de multas que teve na Espanha, que teve na Romênia, que teve na Itália. Se preparem para isso, porque aqui no Brasil nós não temos ainda uma cultura de privacidade de dados. As portas da entrada da LGPD, tem um monte de gente que está se formando na faculdade e nem sabe ainda sobre o que é LGPD. Então, achei super interessante, Elda, a gente atualizar todo mundo, e é a cereja do bolo aqui nessa nossa live, falando como que está também o panorama do GDPR lá na Europa nesses 2 anos de GDPR. Muito bom. A gente está chegando já na nossa reta final, mas dá tempo para mais 2 perguntinhas aqui, bem legais também, viu, Davis? E já deixando aqui para o pessoal, galera, eu coloquei aqui 2 vezes no nosso chat a entrevista mais recente que o Davis concedeu para um especial do Estadão sobre segurança digital, como que está esse cenário, tanto no universo acadêmico quanto no mercado. Está bem legal, vale vocês conferirem, tá? O link está aqui 2 vezes, coloquei de novo aqui ao final, fica à disposição de todo mundo, porque muito do que ele comentou aqui na live, ele havia antecipado, inclusive cenários que já estão ocorrendo por conta da pandemia. Está nessa entrevista que foi agora em março, há pouco menos de 2 meses para o Estadão. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui bem legal. Aqui o nosso aluno não está identificado, mas não tem problema. Vamos lá, olha só.
Ele coloca o seguinte: professor Davis, pouco se fala em valores sobre o trabalho de consultoria para DPO. Sei que é relativo, sei que essa pergunta é relativa, mas existe uma base mínima para se posicionar no mercado? Uma pergunta aqui de orientação de carreiras. Boa pergunta, boa pergunta. Um DPO, sim, existe uma estatística para isso. Você pode procurar GDPR in Numbers, que é a fonte para isso que eu vou te falar, tá bom? Foi uma pesquisa feita lá fora do Brasil, pelo IAPP, uma pesquisa muito legal que fala do GDPR em números. A média salarial de um DPO nos Estados Unidos, média, como você mesmo falou, existem diversas variações, porte da empresa, localidade, etc. Mas a média salarial de um DPO nos Estados Unidos, e vale salientar que nos Estados Unidos não se usa o termo DPO, DPO é na Europa. Nos Estados Unidos, o termo é chamado de Privacy Officer, tá bom? Gravem isso. Nos Estados Unidos é chamado de Privacy Officer. Inclusive, tem um webinar que eu gravei aqui na Impacta mesmo, tá? Gente, que eu falei só sobre o perfil do DPO. Depois vocês podem entrar no YouTube da Impacta. Lá no meu YouTube eu também coloquei, tá bom? Quem quiser, procura lá Davis Alves PhD. A entrevista que eu coloquei direto lá, apontando direto lá no canal da Impacta, onde eu falo sobre o perfil do DPO. Lá eu falo dos salários, etc. Lá eu falo bem mais detalhados. Mas nos Estados Unidos, o perfil de um Privacy Officer, a média salarial de um Privacy Officer é cerca de R$32 mil, já convertendo para reais. Na Europa, um DPO ganha em média de 28 mil reais também. Aqui no Brasil, a média salarial de um DPO vai de 10 a 20 mil reais por mês. Isso se ele for trabalhar como funcionário mesmo, 30 dias dentro da empresa. Mas se ele for um prestador de serviços, existe uma tabela chamada Tabela de Honorários IBAP. Nós como DPOs, nós podemos seguir a tabela de honorários do IBAP, que fala justamente de auditoria em processos de engenharia, e no caso, como nós fazemos uma gestão de processos, a parte da engenharia que rege isso é a engenharia industrial, aqui no Brasil sendo chamado de engenharia de produção. Engenharia de produção mexe com processos corporativos, reestruturação de processos corporativos, tá? Tem diversas explicações por trás disso, mas não dá tempo de eu falar. Então, nós podemos seguir a tabela do IBAP, cada estado tem um valor de uma tabela. Aqui em São Paulo, a tabela do IBAP São Paulo vai de 350 a 550 reais a hora, que casa muito com o que a OAB fala. A OAB, por exemplo, fala que um advogado pode fazer assessoria jurídica, em média, se eu não me engano, de 350, 450 reais é o valor que um advogado tem que prestar aí a sua assessoria jurídica. Isso é tabelado pela OAB para quem é advogado. Então, e para quem é da área de TI, como não tem a OAB, existe a tabela do IBAPES aí do seu estado, que você pode verificar quanto que custa. Tá bom, Helder? Excelente. Muito obrigado, Davis. Nosso papo foi maravilhoso. Realmente chegamos na reta final, dá tempo de uma última resposta. Eu vou pedir para você colocá-la em formato de dicas, que já aproveita para responder o que o Matheus Queiroz havia perguntado. Finaliza, por favor, com umas orientações, de novo, até para as pessoas que acabaram de chegar, sobre trabalho nesse período de quarentena, quais os riscos que o home office apresenta. Você já falou disso com um conceito mais atrás, né, no início da nossa conversa, mas acho que vale a pena aqui uma atualização. Boa, Helder. Gente, terminando essa nossa live, eu até quero agradecer a Impacta, todos vocês que nos assistiram. Pessoal, nós estamos numa melhor época para os profissionais sim se especializarem. Pessoal, o que envolve o trabalho como DPO? Como eu já falei, a quarentena levou todo mundo para casa. O pessoal de TI, os dados estavam muito mais protegidos nas empresas, porque lá tem firewall, lá tem servidores, lá tem VLAN, lá tem uma série de coisas para proteger os dados. Na casa das pessoas, não. Então, se preparem que muita gente em casa, tratando o dado pessoal em casa, isso vai aumentar o número de invasões. Nesse exato momento, diversas empresas estão sofrendo invasões, só que isso ainda não veio para a mídia. Isso ainda não foi. E o pessoal vai começar a dar conta que foi invadido assim que acabar a quarentena. Se preparem para isso. Mesmo que os dados estão em data centers, se preparem para nós termos, ainda nesse ano, no começo do ano que vem, uma pandemia de invasão. Uma pandemia de invasões
diversos cyberataques, diversas empresas chegando. Poxa, né? Onde está o meu queijo? Onde estava o meu dado que eu tinha deixado aqui? Alteraram o meu dado. Se preparem para a chantagem de dados pessoais, até também uma hora que vai, até pelo fato da nossa LGPD entrar em vigor. Se preparem para estelionatos de dados pessoais. Se você não depositar tanto Bitcoin na minha conta, eu vou denunciar você para a autoridade. O que você prefere? Pagar 50 milhões de reais para eles ou dar 10 mil para mim? Eu vou te chantagear. Então, as empresas precisam, a partir de agora, já fazer a lição de casa. Nós teremos uma alta demanda de DPOs. Só na Europa, no primeiro ano do GDPR, tá aqui mais números para vocês. Só na Europa, no primeiro ano do GDPR, foram necessários 60 mil DPOs. 60 mil DPOs. E mesmo assim estavam faltando DPOs lá. Vale lembrar que uma vez que você se formou, que você estudou aqui, no caso, as certificações do EQZIM, a formação do EQZIM, as certificações do EQZIM são válidas em mais de 120 países. Vocês podem estudar, vocês podem tirar as certificações aqui para comprovar que vocês estão aptos para assumir como DPO. Vocês podem estudar aqui no Brasil, tá? E vocês podem também assumir em diversos outros países, que a mesma certificação, o mesmo programa daqui é validado lá fora. Então, gente, resumo da história. O Brasil, nós vamos precisar muito de DPOs. Muito, muito, muito. Nós temos no Brasil cerca de 208 milhões de habitantes, 4 milhões de empresas. Sabe quantos DPOs? Mais ou menos, gente, no Brasil? Não passam de 2.000 DPOs. Não passa. Davis, nós fizemos o levantamento lá. Quem quiser saber sobre isso, vai lá, a fonte, anppd.org. Acompanhe lá uma outra live, que inclusive eu falei sobre conexão DPO Brasil e Europa. Nós levantamos os membros, nós levantamos quem estão cadastrados na NPPD aqui no Brasil, que é a maior representação de classe, mesmo é a representação de classe dos DPOs aqui no Brasil. Pessoal, nós temos menos de 2.000 DPOs. O que são 2.000 DPOs para um país com mais de 4 milhões de empresas? Muito me preocupa. Tem gente que está falando o seguinte: Davis, a LGPD tem que entrar e multar todo mundo. Gente, não tem nem gente o suficiente. Nós precisamos de mão de obra para isso, gente. Faltam DPOs aqui no Brasil. Um dos riscos que nós teremos aqui no Brasil, se a LGPD entrar em vigor agora, gente, se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão, como a música já dizia, não é? Grande Bezerra da Silva. Pessoal, se a LGPD entrar agora e for querer realmente aplicar mesmo multa, pessoal, não vai sobrar nenhuma empresa. E muito me preocupa se isso não vai prejudicar o crescimento econômico. Eu sou DPO? Sou, mas eu não quero também que prejudique o crescimento econômico do nosso país. Antes de ter algo, a LGPD, todo mundo com os dados protegidos, nós precisamos ter pessoas trabalhando. Então, gente, para a LGPD realmente poder entrar em vigor e fazer efeito no Brasil, é necessário mão de obra qualificada. E, Helder, infelizmente, aqui no Brasil, 2.000 DPOs, que é o que nós temos ainda aqui. E eu vou ainda ser mais otimista ainda, tá? Pensando nem todo mundo que se formou como DPO, pensando nas pessoas que são simpatizantes em privacidade de dados. Pensando nas comunidades que nós temos, Helder, não passam de 15 mil. Só na NPPD, são 10.000 seguidores que nós temos. E nem todos são DPOs lá que seguem a página do NPPD. Vamos colocar NPPD, são 10.000. Mais outros, vamos pensar em 15 mil. Pessoal, o que é 15 mil para 4 milhões que nós precisamos? Então, dica que eu dou para vocês. Pessoal, estudem, se preparem. É a melhor época agora de nós, profissionais de privacidade, se especializarmos, estudarmos para ser aí um Data Protection Officer. Essa que é a dica que eu dou. E não se preocupe que a LGPD vai entrar em vigor em agosto ou em maio. Tem muita lição de casa para fazer. Vai arrumar os processos da sua empresa, processos corporativos, depois investe em segurança da informação e aí sim você vai ter preparado para a entrada da LGPD aí no Brasil. Maravilha. Aqui agora é uma prestação de serviço para a gente encerrar mesmo, chegar algumas perguntas legais para você, Davis. Os alunos querem entender como é que funciona a trilha que eles devem seguir para se tornarem membros da NPPD. Por favor. Bom. Pessoal, quem quiser entrar lá na NPPD, entrem lá, anppd.org. Para quem não sabe, a NPPD que reúne os DPOs aqui no Brasil, a nppd.org, tá bom? Os DPOs, e vocês também podem, até uma prestação, como o Helder falou, uma prestação de serviços para a sociedade, tá?
como que uma empresa pode, onde estão os DPOs no Brasil? Estão lá na ANPPD. Vocês entrem lá, anppd.org, eu estou abrindo aqui para vocês verem. Esse aqui que é o site da ANPPD. Deixa eu compartilhar aqui, ó. É gratuito, vocês podem participar lá do comitê público, não precisa pagar lá para o comitê público. Esse daqui é o site, anppd.org, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Cada país tem a sua ANPPD, onde reúnem os DPOs, tá bom? Aqui no Brasil, anppd.org, eu fui um dos indicados, eu estou, na verdade, assumi como presidente da ANPPD, estou à frente desse trabalho aqui no Brasil, onde nós divulgamos, temos a responsabilidade mesmo de preparar o Brasil para a entrada da LGPD aqui no Brasil e representar mesmo os DPOs no cenário nacional. Então é só vocês entrarem aqui, solicitar o convite, tá? E aí vai ter todo um vídeo explicativo de novo. Vocês podem participar, lá tem o comitê público que é gratuito, vocês vão estar junto num seleto grupo de profissionais. É feita uma análise de perfil, é feita uma análise de currículo para você verificar que a ANPPD verifica para saber se você é ou não um profissional de privacidade de dados. Você tem que colocar, você tem que preencher a ficha aqui, ó. Você preenche a ficha para solicitar o seu convite, com o seu primeiro nome, último nome. Isso daqui já é inclusive uma ficha minimizada, que é o que a nossa LGPD fala, né? Que nós temos que ter a minimização dos dados. Isso daqui é uma ficha minimizada. E aí você vai preencher lá o seu cadastro. Você pode, inclusive, participar também dos comitês avançados, que é o comitê de segurança, o comitê jurídico, para quem já é advogado, etc. Uma vez que você foi aprovado na ANPPD, aqui tem um vídeo explicativo, depois vocês clicam para dar o play, entra aqui na parte de membro, é aqui que vocês podem buscar quem são os DPOs do Brasil, tá? Vocês entram aqui, aqui vai ter o mapa dos DPOs. Eu quero saber quem são os DPOs de Minas Gerais. Eu clico aqui no estado de Minas Gerais, e aí diversas empresas já estão buscando, já estão contratando os profissionais de privacidade de dados do estado. Então aqui ó, nós temos diversos profissionais que já atuam em Minas Gerais. Estão vendo? Ó, aqui tem o Mário, tem esse, tem aquele. Eu quero saber eu quero saber se o profissional realmente ele está certificado, ele foi aprovado na certificação. Você clica aqui, ó, você vai ver a certificação da pessoa. Olha, esse aqui é um membro nosso, o Mário Peixoto, ele é um DPO, ele já foi aprovado. Para quem nunca viu qual que é a certificação do DPO, gente, essa que é a famosa certificação para quem quer ser um Data Protection Officer, tá bom? Aqui no Impacta nós temos toda a formação, nós temos o curso com os 3 cursos para você poder se formar mesmo como um DPO. E aí você pode validar, você pode expor a sua certificação para todos os empresários que quiserem procurar você te contratar, é só clicar aqui, a ANPPD não cobra para isso, a empresa pode entrar e clicar aqui, ó, tem o LinkedIn, vai fazer contato direto com o profissional. Clica aqui, já vai direto para o LinkedIn da pessoa. A ANPPD não cobra nem da empresa e nem do profissional. Entra aqui, ó, se eu quiser saber em São Paulo, quem são os DPOs em São Paulo, é só clicar aqui em São Paulo. E aí eu vou ter os principais nomes da privacidade de dados aqui do Brasil, gente, eles já estão aqui, estão aqui na ANPPD, a doutora Patrícia Peck, o Humberto Correia, também o André Mazzilli, que ele foi o fundador do grupo Links aqui, eu também, que sou o presidente da ANPPD, o Andrei Gutierrez, que ele colaborou com a redação da LGPD no Brasil, foi uma das pessoas que ajudou mesmo no texto da LGPD quando ela estava em votação, ele é membro da ANPPD. Vocês quiserem, eu, por exemplo, aqui, ó, como certificado, essa que é a certificação, tá vendo? Ó, David Souza Alves, eu sou já um DPO certificado. Então, vocês podem colocar o nome de vocês aqui, e aí também uma empresa pode buscar. Eu quero saber quem é do comitê de segurança, quem são os profissionais da área de segurança. Pode clicar aqui e só fazer uma busca por filtro. Eu quero saber quem está com a certificação. Lembrando que para entrar no comitê público não é necessário ter as 3 certificações, mas se você quiser participar dos comitês avançados mesmo, e aí isso sim é um diferencial, você se formar como DPO, aqui fazer toda a carreira de DPO, você pode entrar aqui e a empresa pode filtrar quem são os profissionais por certificação. E, o Helder, só para finalizar, gente, em São Paulo nós temos vários profissionais de privacidade de dados, tem vários DPOs em São Paulo. Mas, Helder, olha que oportunidade de mercado que a ANPPD mostra, e até para quem quer trabalhar em outra região. Gente, em São Paulo, lembra que eu falei no total são 2.000. Agora, olha aqui no Acre, se você entrar aqui no Acre, olha só, gente, 4 profissionais, 4 DPOs no Acre. Olha que oportunidade. No Amazonas, no Pará, tem estados, pessoal, que nem tem tantos profissionais. No Pará, que nós temos bastante, nós temos, ó,
8 profissionais, mas se você clicar aqui, ó, em Rondônia, por exemplo, ó, tem até que mais também em Rondônia, mas se você clicar aqui em Roraima, olha só, em Roraima, onde estão os DPOs de Roraima? Então, se você quiser investir na área, você pode estudar aqui na Impacta, DPO, a formação DPO aqui da Impacta. Depois até o Helder pode colocar o link da página que vai direto para a formação DPO. Quem quiser saber mais detalhes sobre a formação DPO, gente, lá no site da Impacta tem um vídeo que eu mesmo gravei explicando o que se aprende em cada curso, em cada nível da formação. E você pode ser um empreendedor. Você pode, por exemplo, começar a atender as empresas lá de Roraima, as empresas do Amapá. Olha aqui, ó, Amapá, cliquei no Amapá, também não tem profissional, não tem DPO no Amapá. Aqui no Pará, são poucos, então vocês podem estudar para começar a ofertar serviços para essas outras regiões que estão mais carentes. E o Helder, dica de empreendedorismo também. Dica de empreendedorismo. Pessoal, em época de quarentena, que tal você dar uma consultoria online agora? Como DPO para as empresas de lá. Fica a dica de empreendedorismo para vocês, pessoal. Então, tá explicado, Helder, como a NPPD contribui aí para a LGPD no Brasil. Muito legal, Davis. Te agradeço imensamente. Né? Foi uma aula magna aí sobre o tema. Já coloquei o link que você pediu, pessoal. Está aqui ó, no finalzinho, nosso rodapé do nosso chat. Tem aqui o link já direto para a página aqui do Davis, que ele administra, né? Que ele é o nosso coordenador das formações de DPO da Impacta. Inclusive, a página que já tem aí um valor promocional importante e necessário para esse momento que a gente atravessa. Davis, muito obrigado. Foi uma grande aula, a gente já deixa aqui o convite no ar para no segundo semestre a gente voltar e fazer um balanço de questões que mudaram por conta da pandemia, enfim. O convite já está aberto aqui, porque esse formato ele vai nos acompanhar por muito tempo. Eu que agradeço, Helder, é um prazer estar sempre aí apoiando a Impacta, para todos vocês também que nos assistiram aqui. Deixo as minhas redes sociais também, vocês podem me procurar lá no LinkedIn, só colocar Davis Alves PhD no LinkedIn. Procure também no Instagram, Davis Alves PhD, no Facebook e também agora lá no canal, no YouTube também. Diversas lives eu posto lá também, Davis Alves PhD. E também curta, você que estiver assistindo essa live de modo offline, nós vamos colocar essa live lá no canal da Impacta, não vamos colocar, Helder? Perfeito, teremos. Essa live também estará lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Atualizei vocês com bastante informação sobre Europa, sobre Brasil, sobre esse estado de pandemia aqui, a LGPD, e aquele negócio, né? Do limão, faça uma limonada. Tem como, em época de pandemia, tem como, em época de coronavírus, ganhar dinheiro com a LGPD, ganhar um dinheiro honesto, saudável, preparando as empresas? Tem, gente. É agora que diversas empresas têm que se preocupar com dados pessoais. Então, fica a minha recomendação final. Eu agradeço. Grande abraço para todo mundo, gente. Obrigado, Helder. Um abração a todos, em nome do time de marketing da Impacta, da inteligência por trás das redes sociais, que é da Bianca da Costa, e do talento por trás dos eventos da Impacta, do Eduardo Moser. Agradeço bastante a presença de todos. Um grande abraço, até o próximo encontro. Valeu, Davis. A gente se vê. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Tem as informações aqui no nosso chat, tanto da matéria do Estadão quanto da página do curso de DPO, para quem ficou ainda com alguma dúvida. E a gente se encontra em breve, tá bem? Acompanhe as novidades nas redes sociais da Impacta, sobretudo no nosso Instagram, no LinkedIn. Todo o nosso calendário de eventos estará por lá e, claro, no blog da Impacta, que é um dos canais mais consagrados aí do Brasil de educação e tecnologia. Um grande abraço e até a próxima.